Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos para o nosso momento de edificação nesta noite, de pregação da palavra. Estamos nesta série e hoje nós leremos do verso 41 ao verso 51. Evangelho de João, capítulo 6, do 41 ao 51. Assim diz a palavra do nosso Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, te agradecemos por este momento rico para a nossa fé. Dá-nos, ó Deus, mais destes momentos. Dá-nos, Senhor, uma vontade cada vez maior de ter mais momentos como estes durante a nossa semana, mas em especial aos domingos, e te agradecemos pelo que já aprendemos de ti de manhã, pelo que ouvimos de ti agora à noite, e o que ainda ouviremos a partir de agora na pregação da tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Purifica o nosso coração, para que ouçamos claramente a tua voz. Fortaleça, ó Deus, nossos braços, para que pratiquemos com júbilo e com alegria aquilo que o Senhor nos ensinará. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens do Evangelho segundo João. E o capítulo de número 6 é um daqueles capítulos que muitos têm a tentação de correr bastante quando está em série, porque é um capítulo grande, né? São porções que, outra tentação que pode acontecer é de querer correr, é porque alguns assuntos se repetem. Não é a primeira vez, por exemplo, que Jesus está dizendo que ele é o pão. E ele vai dizer isso hoje, e eu ainda cortei mais um pouquinho, separando mais um momento na semana que vem, porque há muitos detalhes, a grande riqueza para a nossa fé, para a nossa compreensão, progredir a compreensão do Evangelho e da nossa atividade no Evangelho, né, como servos do Senhor. É um capítulo grande, mas um capítulo riquíssimo, apontando aí sempre, não podemos nos esquecer dessa trajetória do Senhor Jesus Cristo até a cruz. É no capítulo de número 6 que o confronto com os judeus, os fariseus em especial, aqueles que vão conduzi-lo e gritar crucifica-o daqui a alguns capítulos, é neste capítulo que os embates se tornam cada vez mais intensos. É a partir do capítulo de número 6 que o Senhor Jesus vai tornando cada vez mais clara o resumo da sua obra, da sua execução, de quem ele é. Então, isso mais claramente. Nós vimos alguns sinais em tempos passados, né? Alguns sinais que o Senhor Jesus realizou, nos quais ele dizia à pessoa, por exemplo, a pessoa curada: não diga nada a ninguém, vá ao sacerdote, mostre-se que você está limpo de uma enfermidade, por exemplo, que está curado.
Mas agora o Senhor Jesus está nesse embate mais intenso. Se você observar, virar a página aí da sua Bíblia, e ir até o versículo de número 59, nós vamos observar em que contexto esses embates do capítulo 6, depois da travessia do Senhor Jesus, né, e a sua caminhada sobre o mar, onde esses embates ocorreram. Versículo 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, há um ambiente muito mais sério nas palavras do Senhor, de um entendimento muito mais profundo das palavras do Senhor Jesus Cristo, sendo dirigidas a pessoas que sabiam bastante ou grandes porções do Antigo Testamento. É por isso também que, por exemplo, muito se fala sobre Moisés e sobre o evento do maná e daquela trajetória do povo, por conta deste ambiente. O Senhor Jesus está na sinagoga, muito provavelmente eles estavam lendo as Escrituras, e o Senhor Jesus Cristo cita Isaías 54, versículo 13, no capítulo de número 45, ou no versículo 45, perdão, do capítulo 6, veja só, quando o Senhor Jesus faz menção, está escrito nos profetas. E o que está escrito nos profetas? E serão todos ensinados por Deus. Isso está em Isaías 54. Então, por assim dizer, é um ambiente mais sério. A discussão está mais séria, baseada na palavra de Deus, e é com base na palavra que o Senhor Jesus vai confrontar aqueles que estavam na sinagoga, e daí em diante, baseado na própria palavra, é que ele vai desconstruir muitas falsas crenças daqueles homens. Mas muito bem, vamos olhar este texto. Você percebeu aí, se correu os olhos, ficou tentado em continuar a leitura no versículo 52. O Senhor Jesus vai continuar falando, continuar respondendo àqueles homens, e este evento se encerra no verso 59, mas nós vamos deixar essa porção para a semana que vem. Nosso texto vai do versículo 41 ao versículo 51, e vai nos fazer olhar as palavras de Jesus e responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é este homem? Muitos, durante a trajetória do Senhor Jesus Cristo, fizeram essas perguntas. Quem é este? O Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo de número 1, repete muito isso. Quem é este que tem autoridade? Quem é este que até mesmo sobre as ondas ali, ele faz cessar, não é? Ao seu comando as ondas cessam. Mas o texto que nós temos diante de nós já há a resposta para essa pergunta. Quem é Jesus? Antes de prosseguir, é preciso notar também que este ponto do Evangelho se assemelha muito à vida de Israel na sua peregrinação até a Terra Prometida. É bastante interessante. O povo murmurando no ouvido de Moisés, passo a passo, reclamando que não tinha água, reclamando que não tinha comida, achando que era melhor voltar para o Egito, porque lá eles tinham que comer, por exemplo, e ali no deserto, eles chegam até a dizer a Moisés: você nos tirou de lá para morrer no deserto. Lembram-se disso na leitura bíblica dos irmãos? É muito semelhante. O povo murmurando de Moisés por sua condução, e murmurando de Deus por não lhes dar o que eles achavam que era devido. Isso é interessante porque no texto da semana passada que nós estudamos, nós vimos que o povo voltou a procurar Jesus por causa do pão, por causa da multiplicação de pães. E então o Senhor Jesus Cristo vai dizer: olha, vocês devem trabalhar pela comida. Vocês não estão vindo atrás de mim por causa dos sinais ou de quem eu sou, mas por causa da comida. Então, este texto, principalmente do capítulo de número 6, se assemelha muito àquela trajetória do povo na sua peregrinação até a Terra Prometida. Muito tempo depois, Jesus demonstra
que ele é a consumação daquilo que, de maneira ilustrativa, não quer dizer que não aconteceu, foi um evento que o Senhor Deus realizou no povo de Israel, mas que apontava diretamente para o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele vai retomar isso agora, na sua obra. Aquele evento do deserto, aquela escassez que pela providência do Senhor foi sanada, eles comeram. E eles comeram maná durante bastante tempo, 7 dias da semana. Durante os 7 dias, 6 dias da semana, o maná vinha para eles. E no 6º dia eles tinham que colher em dobro para ficar ali no 7º dia, onde não viria o maná, porque era dia do Senhor, um dia de descanso. Durante longo tempo eles comeram aquele maná. E agora eles ouvem um homem dizer: sou eu. Aquele evento do passado é consumado em mim. Poderia ser outra ilustração, meu irmão. Nós falamos muito, né, dos eu sou de Jesus aqui no Evangelho de João, mas poderia ser outra coisa. E o próprio Senhor Jesus Cristo usou outras ilustrações ao longo do seu Evangelho. Ele disse que ele era, por exemplo, a videira verdadeira. Ele disse que ele era a água da vida. Ele disse também que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele era a porta do aprisco. E tantas outras ilustrações. Aqui ele vai falar do pão. Por quê? Por causa do ambiente onde o embate estava acontecendo. Eles estavam na sinagoga e o Senhor Jesus iria confrontar aqueles homens em relação ao evento do passado, demonstrando que ele é superior ao maná, que ele é superior ao próprio Moisés, que era considerado o doador dessa bênção, né? O intermediador daquela bênção. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele é a consumação de tudo aquilo que foi experimentado pelo povo lá no Antigo Testamento. Muito bem, o versículo de número 41, observe aí na sua Bíblia, começa com esta expressão: murmuravam. E a ideia, meus irmãos, nós não sabemos a medida de tempo, João não coloca aqui quanto tempo eles estavam, mas é a ideia de uma murmuração contínua. O verbo colocado aqui por João é essa ideia de uma murmuração contínua. E por quê? Qual a razão dessa murmuração? Porque Jesus tinha dito uma coisa que não bateu muito bem no ouvido deles. Versículo 41 ainda: eu sou o pão que desceu do céu. E aí eles ficavam murmurando continuamente, porque Jesus tinha dito estas coisas. E eles, nessa murmuração, fazem perguntas. Sabe quando algo inesperado acontece? Nós estamos aqui, por exemplo, em alguns irmãos aqui na nossa igreja, mas alguma coisa inesperada acontece. Sei lá, entra alguém aqui, a câmera que nós estamos gravando cai, e aí um começa a olhar para o outro, já começa a perguntar, sabe aquelas coisas? Mas isso não era... Esse homem que tá... Ninguém vai... O diabo não vai pegar esse homem que está entrando aqui, sabe essas coisas? Essa murmuração contínua era algo mais ou menos que estava acontecendo. Versículo 42, eles diziam entre si: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois, agora diz, desci do céu? Então, essa era a questão, eles estavam murmurando. Jesus tinha dito, no texto que nós estudamos na semana passada: eu desci do céu, sou o pão que desceu do céu. E então eles começaram: não, a gente conhece esse rapaz. Ele é filho ali do carpinteiro. Não é, como assim desceu do céu? A gente viu o nascimento, o burburinho na cidade, aqui lá em Belém, né? Digamos que eles estivessem próximos ali. A gente sabe o que aconteceu, a história conta. Ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele nasceu normal. Como é que ele está dizendo que ele é aquele que desceu do céu? E aí, veja só como Jesus vai responder. Jesus responde de duas maneiras, e meus irmãos, o Senhor Jesus não está aqui de brincadeira. E ele não vai amaciar para esses homens. Por quê? Lembrem-se de onde eles estão. Eles estão na sinagoga. São homens que conhecem os profetas. São homens que conhecem a lei, os salmos.
o Senhor Jesus está confrontando diretamente para fazer o sino deles tocarem lá no cérebro, para eles saberem que o Messias chegou. E então o Senhor Jesus vai dar uma ordem, igual a que eu queria dar para esse rapaz parar de buzinar, né? E aí o Senhor Jesus vai dar uma ordem, versículo 43. Não murmureis entre vós. Seco, direto. Não murmureis entre vós. É muito direto, é uma ordem mesmo. A expressão que o Senhor Jesus utiliza é a ideia que é para eles pararem de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Em outras palavras, e como o Senhor Jesus Cristo vai continuar o seu discurso, não tem motivo para eles murmurarem das palavras dele. Não tem motivo para eles duvidarem, porque ele de fato é quem dizia ser. E aqueles homens, por conhecimento da palavra de Deus no Antigo Testamento, eles deveriam saber e reconhecer que Jesus era quem ele estava falando. Tinha que ser claro, e eles não eram para murmurar mais. E a ideia, imagine a cena, eles estão ali, aí tem um burburinho, naquela sinagoga, e o Senhor Jesus dá essa ordem: não murmurem mais, cessem a discussão. Como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: olha, silêncio, agora ouçam. E ele vai passar a falar. E veja que o Senhor Jesus vai falar até o versículo 51, sem parar, sem ser interrompido. E é só depois, no verso 52, que começa uma confusão, mas isso a gente vai deixar para a semana que vem. Não é esse o filho de José? Não é esse? Nós não conhecemos seu pai e a sua mãe? Esta pergunta deve nos fazer refletir muitas vezes como nós murmuramos. Não estou apenas falando de uma simples murmuração, mas eu gostaria que nós refletíssemos no fato de que muitas vezes, ou em algumas vezes durante a nossa caminhada cristã, nós não somos aquelas pessoas mais fervorosas do Senhor Jesus Cristo. Às vezes estamos passando por uma dificuldade, ou precisamos aconselhar alguém que está com uma dificuldade, e não é recorrendo ao Senhor Deus, em primeiro lugar, que nós vamos buscar as nossas armas, as nossas ferramentas para auxílio, ou até mesmo para fortalecimento próprio. Lembre-se, muitas vezes eu e você nos colocamos na situação desses homens, e não era para ser assim. Era para que eu e você ficássemos firmes constantemente no Senhor. Nós lemos um texto da palavra de Deus dizendo que nós devemos nos gloriar no Senhor sempre. E que, de fato, as coisas que o mundo considera como sabedoria, como força, diante do Evangelho do Senhor, Deus é como nada. Mas o nosso coração pecaminoso muitas vezes recorre àquilo que é nada diante de Deus, para que sejamos fortalecidos como se estivéssemos buscando no próprio Deus. E aqui está a nossa falha. Muitas vezes nós estamos murmurando, como o povo de Israel murmurou no deserto. Depois de o Senhor os ter feito aqueles milagres maravilhosos diante dos egípcios, depois do Senhor ter feito aquele povo passar a pés enxutos pelo meio do mar, ainda assim, eles estavam duvidando do Senhor. Mesmo depois de ter recebido maná do céu, codornizes, água para beber, eles ainda assim estavam descontentes com o Senhor e pediram para que o Arão fizesse algum benefício para eles, o socorresse, e Arão deu o resultado para eles. Edificou aquele bezerro de ouro. Está entendendo onde eu quero chegar? É um povo que está caminhando com Deus, vendo os seus sinais, assim como eu e você. Mas muitas vezes o nosso coração é pego em ciladas, ou o nosso próprio coração cria ciladas para nós, nos fazendo duvidar de quem nós sabemos que Cristo é. E aí nós precisamos tomar cuidado. É a hora de ouvir o Senhor Jesus dizer: não murmureis. Quem é
o Jesus com quem você tem se relacionado, tem servido e tem amado? Longe da palavra do Senhor, os homens vão criar perfis de Jesus. Vários perfis, que mais lhe agradam. Pode ser que você tenha desenvolvido um perfil de Jesus exclusivo para você, mas que não é o Jesus da Escritura. Não é o Jesus verdadeiro. Porém, quando Cristo lança a luz em nossas trevas, toda falsidade é descoberta e destruída. E é aí que nós precisamos ficar atentos para observar quem realmente o Senhor Jesus é. Muitos têm replicado essa murmuração, segundo essa dos judeus aqui. Não é um simples homem. Observe o que o mundo tem falado. Como eles tiram sarro do Senhor Jesus. Não é apenas um homem. Não era para ele estar morto, ou ele não está morto. Não é esse aí que está tão distante dos homens que... Note como o mundo faz chacota de Jesus. Não é sem motivo para eles. Porque quem Jesus diz ser não se enquadra com aquilo que eles querem que Jesus seja. Eles preferem acreditar em Moisés. Eles preferem acreditar nos discípulos, mas não creem de fato que Jesus é verdade. E nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para não ouvir esse discurso errôneo, maligno do mundo, porque nós sabemos em quem nós temos crido, como nós cantamos hoje de manhã na escola dominical, e nós estamos certos de que Ele guardará o nosso tesouro até o dia final. Nós lemos nas Escrituras hoje, Deus nos chamou antes da fundação do mundo, nos amou em Cristo, enviou Cristo para executar a salvação e nos deu o Santo Espírito, que é o penhor, é a garantia de que a promessa que Ele fez, Ele cumprirá. E nós não podemos, em nenhum momento, deixar isso longe da nossa vista. Meus irmãos, quem é Jesus? A pergunta volta, dentre tantas que estão feitas aqui. Quem é Jesus? Você tem essa resposta? Você sabe de fato quem é o Senhor Jesus Cristo? Mas o texto segue, e aqui o Senhor Jesus, depois de mandar fazê-los calar, Ele vai abrir a sua boca, e prestem atenção, que coisas grandiosas o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre si mesmo. Versículo de número 44 e 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Meus queridos irmãos, eu fiquei pensando enquanto estava estudando esse texto e preparando a mensagem, como algumas ideias persistem diante de textos tão claros da Escritura. Como alguns ideais, até mesmo cristãos, né, que circulam no meio da igreja, conseguem permanecer em pé, em prática, diante de textos tão claros das Escrituras. Eu não sei se eu vou conseguir responder isso. E não é a minha intenção também, assim, querer responder isso. Sabe por quê? Porque o próprio texto responde. Olha só que interessante o que o Senhor Jesus está dizendo. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu gostaria que você imaginasse a sequência lógica da salvação e da execução da salvação, da obra da salvação, nestes versos que nós lemos agora. Está tudo aqui. Preste atenção, porque está tudo aqui. A ideia do verbo que João coloca, a ideia de ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. A ideia é que essa ideia de trazer do verbo está relacionado a mover uma coisa de um lugar para o outro.
com intensidade. E é sem a ideia daquela pessoa ou daquela coisa querer ou não ir. É um movimento obrigatório. Este celular não quer sair daqui, mas eu vou colocá-lo aqui. Eu o movi de maneira brusca, como que arrastando. É claro que um celular não é uma pessoa. E a Escritura é clara em dizer que o Senhor Deus fez o homem, não é, acima de toda outra criação, por um pouco menor que Deus, o coroou de glória e de honra. Esses somos nós. E o Senhor Deus é claro em dizer na sua palavra: ninguém pode ir ao Pai. Ninguém pode vir ao Filho se o Pai não o trouxer. A ideia de mover o objeto de uma área para outra, um movimento de puxar, de arrastar, ou, como nós já ouvimos, até mesmo utilizando palavras da teologia, ser atraídos para alguma coisa. O que eu quero dizer é que ninguém consegue ir sozinho até Deus. Ninguém vai sozinho. Ninguém quer ir sozinho até Deus. Nós sabemos que a base para tudo isso é o pecado humano. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão mortos em seus delitos. Isso é verdade, a Escritura nos ensina. E essa é a base para que nós entendamos uma vez por todas que ninguém consegue dar um passo a Jesus se Deus não o arrastar para Jesus. A obra da salvação é executada pelo Senhor Deus, única e exclusivamente. E daí está a glória da nossa salvação. E é por isso que nós devemos viver cheios de gratidão, meus irmãos. Porque Deus nos transportou das trevas para a maravilhosa luz que reflete em seu Filho Jesus Cristo. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos executar tal obra, mas o Senhor Deus realiza isso na pessoa do Filho. É a ideia de puxar, que dá a implicação de que o objeto ou a pessoa está sendo movido, é incapaz de se impulsionar ou de dar passos atrás. Alguém, há muito tempo atrás, colocou o nome disso e chamou de graça irresistível. Ou deu outro nome chamando de vocação eficaz. Nós não vamos desejar sozinhos. Deus nos trará para si. É por isso que o apóstolo João começa o capítulo 3 da sua primeira carta dizendo: vede quão grande amor o Senhor demonstrou, ao ponto de nos fazer seus filhos, em Cristo Jesus. Ninguém pode ir ao Filho, se o Pai, que enviou o Filho, não o trouxer. É preciso ter isso bem claro. Note bem, Deus o Pai tem o seu povo, que Ele amou antes da fundação do mundo. Mas este povo está perdido em seus delitos e pecados. E o Senhor vai salvá-los. E então, como diz o Senhor Jesus Cristo no versículo 48, o Pai envia o Filho, para que o Filho, e por meio do Filho, este povo amado pelo Senhor, que está errante, seja atraído para si. Então Deus é quem ama antes da fundação do mundo, e é Deus quem executa a salvação deste povo, a regeneração deste povo, por meio do seu Filho. Ele leva pessoas para Jesus. É por isso que há inúmeras implicações dessa expressão de Jesus aqui, para a nossa própria fé, mas também para a nossa evangelização. Por que nós devemos evangelizar? Porque nós não sabemos quem são eles, quem são os amados do Pai. O que nós sabemos é que Deus continua salvando pessoas por meio do anúncio da sua palavra, e é Ele quem atrai essas pessoas. Ele chama para si. Mas Ele escolheu, primeiro por meio do Filho, e depois, no nosso tempo, por meio da palavra do Filho, por meio do Evangelho. E há implicações grandiosas
para o nosso viver. Por fim, neste período, o Senhor Jesus ainda diz: e eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que nós precisamos de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador. E Jesus é a garantia de que nós transporemos o limite que a morte, que é o salário do nosso pecado, nos colocou diante, ou colocou-se diante de nós. Cristo é a garantia, Ele é a primícia dos que dormem, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele também nos dá a promessa de que nos ressuscitará no último dia. Esse é Jesus. Nada e nem ninguém menos do que isso. Cristo é aquele que nos salva. Cristo é a garantia de que nós estaremos diante do nosso Pai, porque Ele promete que nos ressuscitará no último dia. Cristo também é a garantia de que nós aprenderemos coisas acerca do nosso Deus, coisas acerca da nossa salvação. E é por isso que ele cita o profeta Isaías: e serão ensinados por Deus. A sequência é lógica. O Pai tem um povo e irá salvá-lo. Envia Cristo para executar a salvação e unir esse povo a si, mais uma vez. Depois, arrasta, atrai para o Filho aqueles que serão salvos. Todos serão ensinados por Deus e serão ressuscitados por Cristo no último dia. Isto é o Evangelho. Isto é o Senhor Jesus Cristo. Nada menos do que isso. Nada menos. E é a esse Cristo que nós precisamos servir. E conhecer, e prosseguir em conhecer. É este Cristo que nós devemos amar, é este Cristo que nós devemos servir. É por isso que você veio aqui à noite. É por isso que você quer orar ao Senhor quando você está em angústia ou quando você está alegre. É por isso que você sabe da companhia de Deus ao seu lado, mesmo em meio à tribulação e às dificuldades, porque Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para pagar a dívida pelos nossos pecados e nos tornar unidos de novo ao nosso Deus e Pai. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, começa: justificados, pois, mediante a fé, temos paz, a harmonia de novo com o Senhor Deus. Ah, meus queridos irmãos, quem é Cristo? Quem é Cristo para você? Ou que compreensão, ou com quem você tem se relacionado achando que é o Senhor? Mas este é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi enviado para salvar um povo. Aquele que voltará outra vez para consumar a obra da redenção. E o Senhor Jesus Cristo segue dizendo: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E daqui também nós extraímos aquela implicação da certeza da salvação, né? Muitos se perguntam: será que eu sou mesmo salvo? E o Senhor Jesus Cristo nos dá essa ideia. Neste texto, você tem aprendido? Você tem ouvido e aprendido? Então este é um extrato de que você foi levado até o Senhor Jesus Cristo por Deus Pai, para que você seja salvo. A pergunta é, e relembrando do texto que lemos na liturgia, onde está a ação do homem em tudo isso? Inexiste. O que o povo de Deus, o povo de Deus é alvo, é um recipiente da graça do Senhor. Imerecida, infinita graça. Graça irresistível. Uma graça que nos alcança, sem a gente querer mesmo, mas que transforma a nossa vida. Entenderam agora porque eu me perguntei por que algumas coisas circulam na igreja, mesmo diante de textos tão claros? Está tudo aqui. Ninguém pode ir ao Senhor Jesus Cristo se o Pai não arrastar essa pessoa e o colocar diante dos pés da cruz. No momento em que Jesus estava aqui, ele era o caminho, a verdade e a vida.
Hoje ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, anunciado por meio da igreja. Como crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Então é neste momento que nós precisamos nos recordar de todas estas coisas e crer em quem de fato é o Cristo bíblico. Observe o que o Senhor Jesus vai dizer, e neste ponto, a partir ali do versículo 46 e 47, Cristo faz outro confronto ao conjunto de crenças daqueles homens, apontando para a sua superioridade em relação a Moisés, bem como o sinal miraculoso e extraordinário do maná. Eu já disse isso e repito, Cristo aqui está fazendo o confronto e mostrando a sua superioridade. Veja só, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E o Senhor Jesus vai fazer essa distinção entre o maná e o pão da vida. Ele não está falando a mesma coisa. Ele não está se comparando ao maná. Muitos entendem esse texto achando que Jesus está se comparando ao maná. Ele é o novo maná. Não. Maná é uma coisa, ele é o pão da vida. E ele vai deixar isso ainda mais claro, dizendo, versículo 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim tem a vida eterna. E ele repete, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Não terá fome. Não terá mais aquela fome que tinha antes. Não procurará em outro lugar. Não procurará outro alimento. E é por isso que você ainda está aqui. Mesmo se você está vivendo tempos difíceis. É por isso que você clama ao Senhor em momentos difíceis. É por isso que você agradece ao Senhor quando alcança bênçãos. Porque isso é mostra da vida eterna que você já pode viver aqui. Porque é garantido pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero, meus irmãos, encerrar esta mensagem nos fazendo pensar em tudo isso que foi dito. Como eu dividi o texto, nós vamos falar mais sobre o pão e sobre a carne do Senhor Jesus Cristo e sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo na semana que vem. Mesmo porque esses versos 44 e 45 são o centro de todo o ensino de quem é Cristo. Mas eu queria encerrar pensando com os irmãos a seguinte coisa. Crer em Cristo e viver com Ele antecipa benefícios eternos do céu hoje. E aqui está a grandiosidade do nosso Cristo. Porque viver com Cristo, ter a companhia do Senhor Jesus, como eu já disse, é a certeza de que nós seremos ressuscitados no último dia. É a certeza de que nós habitaremos novos céus e nova terra. E esta certeza não é apenas futura, mas é presente. E nós podemos já desfrutar da companhia do Senhor. Ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor já nos dá bênçãos espirituais. Como alguns já disseram, nós podemos viver o céu aqui por causa de Cristo Jesus. Então, caminhar com este Cristo, para quem nós fomos atraídos, antecipa estes benefícios do céu hoje. Cristo é a rica providência em meio à escassez. Quando há tempos de escassez, nós sabemos, como o povo experimentou no deserto o maná, nós temos algo superior, que é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o nosso Redentor, que está sempre conosco. E é a Ele que nós devemos recorrer. Em meio à escassez, nós temos a companhia do Senhor, providente, constante, e antecipamos os benefícios do céu.
Cristo é a luz que dissipa as trevas do nosso coração. Se você está entristecido, se você está sem muito rumo na vida, ou com dificuldades, ou pessoas têm causado tristeza em você, recorra ao Senhor Jesus Cristo. Porque é somente em Cristo que você terá o alimento para a sua vida. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. É por meio dele que nós podemos desfrutar a antecipação daquilo que nós encontraremos no céu. Lembram-se, naquele dia serão enxutas dos nossos olhos toda lágrima. Mas ainda não é o fim. Entretanto, nós podemos ter algumas de nossas lágrimas enxutas agora, e nós sabemos que o Senhor nos atende em nossas fraquezas. E Ele faz isso por meio de Cristo e de ninguém mais. Não é só porque Ele é bonzinho, mas é porque Ele é bondoso. Ele é misericordioso e enviou o seu Filho, e por meio do Filho nós temos acesso a essas bênçãos. Em Cristo nós temos a luz que dissipa as trevas do nosso coração. E por fim, Cristo é a vida. E nós já podemos desfrutar desta vida hoje. E esta certeza nunca, jamais poderá sair do nosso coração, meus irmãos. Nem que a gente queira, porque o Espírito Santo chancela em nosso coração. Como diz Paulo no capítulo 8 aos Romanos, ele fala, é o Espírito de Deus que testifica com o nosso próprio Espírito que nós somos filhos de Deus. E que grande bênção é essa? Cristo Jesus, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que pagou a dívida, veio para este fim, para que nós pudéssemos alcançar o Senhor Deus, porque sozinhos nós não poderíamos, e o pior, nós não iríamos querer fazer isso, mas o Senhor nos atraiu, com benignidade, como Ele tinha prometido ao povo, por meio do profeta Jeremias, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, e é isso mesmo que o Senhor tem feito. E uma vez em Cristo, meus irmãos, nós podemos desfrutar dessa companhia. Da sua providência em meio à escassez, da sua luz em meio às trevas, e da vida, mesmo em tempos onde nós respiramos constantemente o cheiro de morte. Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo, maravilhoso conselheiro, o nosso Salvador. Ninguém mais assume este papel. Se você está fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa ou é aperfeiçoado na sua fraqueza. E Ele vai demonstrar a sua glória vez por vez. Este é o nosso Cristo, a quem estamos unidos e de onde ninguém jamais nos tirará. Vamos nos colocar em pé, orar.